continuidade aqui no vídeo, tá? Então, essa imagem é bastante interessante sobre fitoterapia, né? A gente tem aí o começo da fitoterapia sendo a base popular. Então, aquela parte que a gente estava falando na última aula lá, né? Que a gente tem a tradição, o uso doméstico, comunitário de plantas medicinais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver e selecionar essa planta medicinal, levar para um laboratório, isolar uma molécula, ver tudo que ela tem, né? Se ela realmente apresentar uma característica farmacológica, uma eficácia terapêutica, aí vale a pena você levar essa planta, né, para frente. Então você tem aí a base científica, que ela é baseada em evidências científicas, em dados clínicos, farmacológicos, informações de posologia, interações medicamentosas ou alimentares, contraindicações, né? Então a gente já tem mais informação aí sobre essa planta nesse momento, né? E aí, por fim, a parte tradicional, a base tradicional da fitoterapia, que é a medicina tradicional, a medicina chinesa, indígena, africana, né? Essas outras bases também trazem muito conhecimento dessa cultura. E essas culturas foram se difundindo aqui no nosso país, tá? A fitoterapia está presente desde as antigas civilizações, sendo relatadas em sistemas medicinais milenares, como por exemplo na medicina chinesa, tibetana, indiana, né? Podemos dividi-la em três vertentes: fitoterapia popular, tradicional e científica ocidental. Os fitoterápicos, né, eles são obtidos única e exclusivamente das plantas medicinais, tá bom? Então a gente não pode ter um fitoterápico desenvolvido no laboratório, isso não pode acontecer, tá? Ele é estudado no laboratório de uma indústria, mas ele é obtido da planta medicinal, tá? O que difere do tratamento popular, por exemplo, então, se eu tomo ou o xarope de camomila ou se eu tomo chá de camomila, o que vai diferenciar um do outro, né? É justamente que os fitoterápicos são produtos padronizados e tecnologicamente obtidos. Eles passam por um controle de qualidade, né? É possível se quantificar o composto pela ação terapêutica, então eu tenho um pouquinho melhor as doses aí nesse caso, tá? Só vamos supor, se eu fizer o chá, a infusão, né? Alguma outra forma farmacêutica, pode ser que aquela planta tenha a mesma quantidade de princípio ativo ou não, do que outra que a pessoa tenha feito uso uma semana atrás. Então, quando você usa o fitoterápico, você sabe que ali vai ter a mesma dose, né? Sempre. Você sabe que ele foi, através de uma planta medicinal, ele foi feito lá na indústria, ele foi preparado nessa indústria, tá? Mas ele é da planta medicinal, tudo bem? E assim você consegue. O composto responsável pela ação terapêutica, né? É da planta, tá? Aqui no Brasil, né? O uso da fitoterapia é bastante difundido, principalmente na cultura popular, tá? E essa prática vem crescendo consideravelmente devido às políticas públicas que incentivam a sua utilização e também a legislação específica para produzir fitoterápicos com qualidade, tá? Então a gente já tem esse respaldo no nosso país, tá? No nosso país nós temos a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que ela foi regulamentada por meio de um decreto, o Decreto 5.813, de 22 de junho de 2006. E ela foi justificada pela presença de ciência fitoterápica no cotidiano das pessoas, aliado ao fato do Brasil ser um país que detém a maior quantidade, né, de biodiversidade mundial, que é cerca de 15 a 20% do mundo está aqui no nosso país. As ações decorrentes dessa política, elas acabaram, né, sendo manifestadas no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. E elas têm como objetivo promover o uso sustentável desses componentes da biodiversidade brasileira e também conduzindo a geração de riqueza, inclusão social, melhoria da qualidade de vida, tudo isso a partir da necessidade desses catálogos, né, dessas pesquisas e também do uso, porque foi comprovado ter eficácia terapêutica. A gente espera que ela seja capaz de levar ao desenvolvimento de mais tecnologias e inovações científicas, que também minimizem, né, a dependência tecnológica existente no Brasil.
e ainda dê um cenário internacional melhor para a gente em relação à fitoterapia, tá? A gente também objetiva, né, ampliar as opções terapêuticas e melhorar a atenção à saúde dos usuários do SUS, sem deixar de valorizar e preservar esse conhecimento das comunidades e desses povos. Então a gente não quer que se perca essa cultura, mas também a gente quer fornecer isso para mais pessoas, tá? A necessidade dessa regulamentação, né, do uso de plantas medicinais fitoterápicas surgiu na conferência de Alma Alfa, que foi feita em 1978, e a OMS recomendou essa integração dos Estados-membros da medicina tradicional e da medicina complementar alternativa. Tá? Além disso, a gente tem a Farmacopeia Brasileira, que publicou recentemente aí o formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira.